Olá, turma do segundo ano. Aqui quem vos fala é a professora Sandra e eu estou aqui para comentar com vocês as questões das semanas 3 e 4 do PET 4 de vocês. Acompanhem! Na primeira atividade, nós temos a música Identidade. Vamos ouvi-la para depois fazermos os comentários. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de toda açoite, fato real de nossa história. Se preto de alma branca pra você é um exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Se preto de alma branca pra você é um exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de toda açoite, fato real de nossa história. Ei! Se preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Se preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filho de toda açoite, fato real de nossa história. Ei! Vamos à análise da música então. Comecemos a análise pelo título, Identidade. Conforme o dicionário online da língua portuguesa, temos alguns significados interessantes para esta palavra. Primeiro, conjunto das qualidades e das características particulares de uma pessoa que torna possível sua identificação ou reconhecimento. Não se sabe a identidade do criminoso. Então, esse primeiro sentido seria o que torna a pessoa diferente das demais, o que ela possui que a torna diferente dos outros. Segundo sentido, semelhança, em que há ou expressa similaridade, relação de conformidade, identidade de conceitos, de pontos de vista. Então, a identidade também seria aquilo que é idêntico, é aquilo que é semelhante, é aquilo que torna igual, né? E vem o outro sentido abaixo, igualdade, qualidade ou particularidade do que é idêntico,
rigorosamente igual em relação ao outro, identidade de opiniões. A partir desses significados, poderíamos levantar a seguinte hipótese: qual o sentido que melhor se adequa à música? Aquilo que diferencia umas pessoas das outras ou tudo aquilo que as torna semelhantes? No início da música temos uma metáfora. Elevador é quase um templo, exemplo para minar o teu sono. O eu poético cita o elevador para mostrar como a discriminação ocorre no dia a dia das pessoas negras. O elevador seria um templo, visto que, ao utilizá-lo, o negro estaria profanando, desrespeitando o que seria próprio para o homem branco. Na sequência, o eu poético diz: sai desse compromisso, ou seja, esquece essa bobagem. Ocupe o elevador social, sim, pois todos são dignos de utilizá-lo. A seguir, mais ponderações. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de toda açoite, fato real de nossa história. Nesse trecho, já conseguimos responder à hipótese inicial. O sentido construído acerca do termo identidade é o de semelhança. Os negros devem ter orgulho de sua negritude e não ceder espaço para o racismo, já que possuem uma história e também constroem a história desse país desde a sua chegada ao Brasil. Na sequência temos: se preto de alma branca para você é exemplo de dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Por muito tempo, os negros eram considerados pessoas sem alma. Quando se fala que o preto tem alma branca, seria uma forma de racismo velado, já que, para ser considerado como pessoa, precisaria ter alma branca, ou seja, precisaria, na verdade, deixar de lado a sua origem, a sua cultura, as suas crenças. O eu poético, portanto, coloca que o preconceito racial deve ser combatido em todas as formas como se apresenta em nossa sociedade, de modo a garantir a identidade negra e o espaço que, por direito, eles devem ocupar na história de nosso país. Vejamos então as questões propostas acerca dessa música. Ao reler os versos abaixo, é possível pensar que a nossa identidade brasileira, ainda em formação, tem negado sua ascendência de matriz africana. Se o preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata a nossa identidade. De que maneira a sociedade brasileira tem negado à parcela negra da população o reconhecimento de sua ancestralidade conforme a afirmativa acima? Então vejam, gente, conforme eu já havia falado com vocês, essa conversinha de preto de alma branca seria apenas mais uma forma de racismo velado. Então, quando se diz que o preto é de alma branca, há uma tentativa de negar a sua negritude, negar a sua cultura, negar toda a história que ele ajudou a construir em nosso país. Dessa forma, frases desse tipo, jargões desse tipo devem ser combatidas, como muito bem colocado pelo eu lírico nessa música, né? A fim de que o racismo seja efetivamente combatido em nosso país. Número 2. Essa cantiga tem uma função social que é traduzida pelos versos espalhados em todo o poema musicado de Jorge Aragão. Você consegue perceber e descrever? Faça um esforço e explicite seu entendimento desse texto. Nessa questão, portanto, vocês deverão fazer uma análise da música, né? Vocês deverão colocar no papel aquilo que vocês entenderam sobre a letra dessa música. Assim como eu fiz anteriormente, que eu mostrei para vocês os sentidos que foram construídos a partir dessa música. Número 3. Jorge Aragão, Clementina de Jesus, Chico César, Dona Ivone Lara e vários outros artistas fizeram de suas letras musicais verdadeiros poemas que são grandes reflexões, denúncias da negação do nosso pertencimento étnico, cuja ancestralidade é africana. Escreva abaixo versos de algumas das músicas poema que apresentamos nessa proposta, ou que você conhece ou já tem escutado, afinal os versos musicados são pura poesia.
Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão reescrever alguns versos dessas músicas que foram apresentadas no PET 4, né? Que de alguma forma tocaram vocês. Então, escrevam versos que vocês acharam interessantes nessas músicas que vocês viram. Ou também em outras músicas que vocês conheçam que tratam sobre esse tema. Número 4. Para Jorge Aragão e para muitas pessoas negras desse país, o elevador de serviço representa uma grande mazela da sociedade brasileira que camufla ou explicita de forma violenta o racismo brasileiro. Os versos abaixo sinalizam uma orientação. Baseada nessa música, escreva quais seriam as melhores estratégias para que o racismo não ocorra no Brasil. Elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Nessa música, o lírico deixa claro que o racismo deve ser combatido diariamente, nessas pequenas cenas do cotidiano, como o simples acesso ao elevador social, como é mostrado aqui nessa música, né? Então vocês, para responder essa questão, devem pensar nas outras formas de racismo existentes no país e formular hipóteses de como resolver essa questão, né? De como combater o racismo em nosso país. Como exemplos de racismo velado, né, nós temos as piadinhas. Quantas piadinhas de negro nós ouvimos todos os dias? Então, uma forma de combater o racismo nesse sentido seria não aceitar esse tipo de piadas, seria combater, né, esses jargões, essas frases, essas piadinhas do dia a dia. Na semana 4 do PET 4 de vocês, nós temos a seguinte atividade: poesia é a estrada movediça. Quem é o escritor da literatura? O trabalho com a poesia é justamente aquele marcado por incertezas. As palavras podem ter múltiplos sentidos. A materialidade do signo, palavra, seu som, sua forma visual, sua disposição na página, adquire tanta ou maior importância que o significado. O ritmo do verso nem sempre coincide com a sintaxe da frase. As regras gramaticais podem ser intencionalmente desrespeitadas. Novas palavras são criadas. Enfim, o mundo, como o conhecemos, tanto o exterior quanto o interior, é reinventado através da linguagem. Como se isso não fosse o bastante, ainda há o fato de que os poemas, embora se pareçam em muitas coisas, são muito diferentes entre si. Uns mais solenes, outros debochados. Uns profundos, outros puro divertimento, uns reconfortantes, outros desestabilizadores. Mas calma lá, há textos bem fincados à realidade na qual estamos inseridos. Já imaginou que as músicas contam histórias, assim como a literatura? Narrar uma situação, ou um caso, ou um fato através da escrita é também fazer literatura. Por isso, a escrita, com seus rodeios de palavras escolhidas de forma especial, traduz o cuidado do escritor para com o texto e o leitor. É isso que faz a magia da poesia, não é mesmo? Você já ouviu falar em literatura de cordel? A literatura de cordel, também conhecida no Brasil como folheto ou literatura popular em verso, ou simplesmente cordel, é um gênero literário popular escrito frequentemente na forma ritmada, originando em relatos orais e depois impresso em folhetos. Para terminarmos essa proposta, escreva um pouco da sua história através de poemas. Podem ser versos curtos, use a sua criatividade e traga os momentos mais interessantes de sua história. Nessa atividade, portanto, vocês deverão construir um poema contando a história de vida de vocês. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo da sala. A vocês eu deixo um pensamento: nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Boa semana, bons estudos e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.